estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Camila Barbosa e a partir de agora nós teremos uma aula sobre atividades econômicas desenvolvidas no meio urbano. Separa teu caderno, teu lápis, tua caneta e tua borracha e vamos iniciar. Antes de iniciarmos nossa aula, é necessário que vocês saibam a seguinte informação. Para que nós possamos falar sobre atividades econômicas desenvolvidas no meio urbano, ou seja, nas cidades, é preciso entender o que são e quais são os setores da economia. Muito importante que vocês saibam disso. Então, quando a gente fala em setores da economia, nós estamos nos referindo às atividades classificadas. Então, há, historicamente, uma forma de classificar as atividades econômicas que são desenvolvidas em um país. E essa classificação é o que chamamos de setores da economia. Os setores da economia são segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas de toda uma sociedade. Então, a divisão ela se dá entre os setores primário, secundário e terciário. Tudo bem até aí? Preste atenção na sua tela. Estes são os setores da economia. Setor primário, na cor vermelho, é a retirada da matéria-prima da natureza, ou seja, a agropecuária ou agricultura, a pecuária e o extrativismo, que pode ser vegetal, mineral ou animal. Setor secundário, a transformação da matéria-prima em produto, ou seja, a indústria e a construção civil. E o setor terciário é a venda e distribuição dos produtos, ou seja, comércio e serviços. Então vamos saber um pouco mais sobre o setor primário. É o setor da economia que inclui as atividades da agricultura, da pecuária, ou seja, a criação de animais, e do extrativismo, essa extração de minerais e vegetais em pequenas quantidades. Presta bem atenção, porque nós vamos ver mais adiante a extração de minerais também, tá? Mas em grandes quantidades. Então, em pequenas quantidades está no setor primário. Também temos a caça e a pesca. Tá? Então, essas atividades desse setor primário são desenvolvidas no meio rural. Setor secundário é o setor da economia que inclui as atividades da indústria, né? Indústria de transformação, ou seja, que produz bens como computadores, roupas e etc. Também temos a construção civil, a construção de casas, avenidas, rodovias, aeroportos, entre outros, e a indústria de mineração, que é a extração e beneficiamento de minerais em grandes quantidades. Lembram que no setor primário era em pequenas quantidades, já no setor secundário é em grandes quantidades. Vamos continuar. Vamos saber os tipos de matérias-primas. As matérias-primas são produtos de origem vegetal, animal ou mineral que podem ser transformados e utilizados pela indústria para elaborar outros produtos. A matéria-prima pode ser de origem vegetal, por exemplo, o cacau é a matéria-prima para a fabricação de chocolate. Animal, o couro do gado bovino, caprino ou de outro animal com os quais se fabricam sapatos, bolsas e etc. E mineral, a bauxita, da qual é extraído o alumínio com que se fabricam portas, janelas, aviões e etc. Então, deixa eu explicar melhor para vocês, tá? Vou tentar exemplificar de uma forma mais resumida para vocês. O produtor rural, ele extrai o leite lá da vaquinha, tá bom? Que é a matéria-prima, tá lá no setor primário. Então, ele fornece para a indústria, que é o setor secundário, que vai transformar esse leite em iogurtes, queijos, manteiga, etc. E a indústria, depois de pronto o produto, fornece para os supermercados, que já é no setor
terciário, ou seja, o comércio, para serem vendidos. Entenderam? Tudo bem até aí? Vamos saber agora sobre o setor terciário, que é o setor da economia que inclui as atividades do comércio e da prestação de serviços. O comércio é a atividade de compra e venda de mercadorias, né? Então, os serviços eles incluem desde lava-jatos até empresas de informática. Por isso, são divididos em tradicionais, que são barbeiros, manicures, dentre outros, e superiores, nos quais se incluem as firmas de seguros, os bancos, as empresas de assessoria informática, dentre outros. Você aí, sabe o que é trabalho formal e trabalho informal? Você já ouviu falar? Vamos saber a diferença. A diferença básica entre trabalho formal e informal é que o trabalho formal ele tem contrato de trabalho e registro na carteira profissional. Ele segue determinadas regras de acordo com a consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT. Já o trabalho informal, por outro lado, como o próprio nome indica, não tem formalidades, ou seja, não tem registro em carteira e também não tem contrato. Então vamos saber alguns tipos de comércios. Essa primeira imagem aí é o mercado das Mangueiras, onde funciona uma espécie de feira livre, né? Temos também os supermercados, temos os grandes centros de compras, como o Shopping Guararapes, mas também temos a economia, né, o comércio informal. Vocês estão vendo aí um jovem vendendo água mineral, tá, no sinal, e outro jovem também vendendo picolé. Então, todos esses são tipos de comércio, tá certo? O que vai diferenciar é se ele é formal ou se ele é informal. E existem locais próprios para o desenvolvimento dos serviços, que eles podem ser prestados em escolas, hospitais ou clínicas e também escritórios de advocacia. Tudo bem? Temos outros locais onde vocês podem encontrar diversos tipos de serviços, tá certo? Chegamos à hora do nosso desafio. Já está com o teu caderninho aí separado, então vamos lá. Anota aí. Com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise e escreva no seu caderno o nome de alguns estabelecimentos que existem na área urbana aqui em Jaboatão dos Guararapes. Você vai citar duas indústrias, né, ou duas fábricas, se tiver. Tem uma bem famosa ali em Prazeres, ali em Cajueiro Seco, tá bom? Tem duas fábricas bem grandes. Coloca o nome delas. Também prestadores de serviços, tá certo? E comércio, né? Lojas locais, pode ser até aí do bairro onde você mora. Tudo bem, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Não deixa de fazer o desafio e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, pessoal!